E aí, já parou para pensar como seria acordar e encontrar o seu café da manhã literalmente caído do céu? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história fascinante do maná. É uma narrativa que fala sobre fome, sobre fé e sobre um pão super misterioso que sustentou um povo inteiro no meio do deserto. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina a cena. Faz só um mês que os israelitas conseguiram escapar da escravidão lá no Egito. A euforia da liberdade, aquela alegria toda, já estava passando. E no lugar dela, veio a realidade bem dura do deserto de Sim. O estoque de comida deles acabou. A fome ali era real. E é nesse ponto que a tensão simplesmente explode. O desespero do povo se transforma em reclamação, em murmúrios, sabe? É um momento crucial que vai desencadear toda a sequência de eventos que a gente vai ver a seguir. Olha a força dessa declaração. É de arrepiar. Eles não estavam só com fome. O desespero era tanto que eles sentiam saudade até da vida de escravo. Porque lá, pelo menos, eles se lembravam que tinham o que comer. É um lamento muito profundo. E foi todo direcionado a Moisés e Arão. E o medo, claro, virou acusação. Uma acusação bem direta. Para aquela multidão, a culpa era óbvia. Moisés e Arão tinham levado todo mundo para uma armadilha para morrer de fome no meio do nada. E é em resposta a essa crise toda, uma crise de fé e de fome, que surge uma promessa divina. E olha, não era só sobre comida, não. Era sobre muito mais do que isso. A promessa era grandiosa, exatamente como parece. Pão chovendo do céu. Mas, como a gente vai ver, essa dádiva não era de graça, não. Ela vinha com uma condição bem específica. E aqui está o ponto central de tudo. A comida não era só para matar a fome. Era um teste. Cada novo dia, cada nascer do sol, traria uma nova prova de obediência, de confiança. E a promessa era bem detalhada, feita para atender exatamente o que eles estavam pedindo. À tarde, eles receberiam carne, para satisfazer aquele desejo das panelas de carne que eles falaram. E pela manhã, viria o prometido pão do céu. Bom, e agora a gente chega no momento em que a promessa vira realidade, e de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. A primeira parte da promessa se cumpriu direitinho. Naquela tarde, um bando enorme de codornizes cobriu o acampamento. Mas a verdadeira surpresa, a grande virada, veio na manhã seguinte. Depois que o orvalho secou, apareceu uma coisa no chão do deserto, algo que eles nunca tinham visto na vida. Quando o povo viu aquela substância fininha, em flocos no chão, a reação imediata foi de puro espanto. Eles perguntavam uns aos outros, Manu, que em hebraico quer dizer o que é isto? E foi assim que aquele pão misterioso ganhou o seu nome, maná. A descrição que a gente encontra na Bíblia é, na verdade, bem detalhada. O maná era descrito como uma coisa pequena, redonda, parecida com a geada que fica no chão. A cor era branca, como semente de coentro, e o sabor diziam que era doce, como o de bolos de mel. Só que o maná não era um bife livre, não. A parte mais intrigante dessa história toda são as regras. Regras bem estritas que governavam a coleta e transformavam cada dia em um novo teste. A primeira regra era sobre a quantidade. A porção diária era de exatamente 1 homer por pessoa. E essa era a medida exata para um dia, sem sobrar nem faltar. As regras eram simples, bem diretas. Primeira, coletar só o necessário para aquele dia. Segunda, a medida era 1 homer para cada um. E a terceira, talvez a mais importante de todas, era proibido guardar qualquer coisa para o dia seguinte. É claro que teve gente que tentou dar um jeitinho, né? Alguns não deram ouvidos e tentaram estocar. A consequência foi imediata e, digamos, bem desagradável. O maná que eles guardaram apodreceu, encheu de vermes e ficou com um cheiro horrível. Uma lição bem dura sobre desobediência. Mas, como toda regra, tinha uma exceção crucial. No 6º dia da semana, a instrução mudava completamente. Eles deviam colher o dobro, 2 hômeros por pessoa. Por quê? Para garantir o sustento durante o sábado, que era o dia de descanso. E aqui é que a gente vê o ponto do teste de uma forma brilhante. Quando eles seguiam a instrução e guardavam o maná extra da sexta-feira para o sábado, milagrosamente ele não estragava, permanecia fresquinho. O maná foi muito mais do que só uma refeição diária, sabe? Ele se tornou um símbolo muito forte de provisão e dependência que marcou uma geração inteira.
E para que essa lição nunca fosse esquecida, Moisés foi instruído a guardar um homer de maná dentro de um vaso. Aquilo ali seria uma prova física, um testemunho para as gerações futuras do pão que Deus tinha providenciado no deserto. Agora pare e pensa na magnitude disso. Não foi um milagre de um dia, de uma semana. Eles foram sustentados por essa provisão diária durante 40 anos. 40! O maná só parou de cair quando eles finalmente chegaram aos fronteiros da Terra Prometida, um lugar onde eles poderiam, enfim, plantar e colher o próprio alimento. O sustento milagroso durou a jornada inteira pelo deserto. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história do maná, claro, é sobre comida, mas talvez seja ainda mais sobre confiança. O que será que significava para aquele povo acordar todo santo dia sem a menor garantia do sustento, mas confiando que ele estaria lá? Uma lição diária de fé e obediência.